Os dízimos e as ofertas desta noite. Aleluias, louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é tremendo. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, ou senão siga conosco a nossa tela aqui. Nós vamos ler em Juízes, capítulo 11, do versículo 1 a seguir. E na leitura nossa da semana está Juízes, e hoje eu vi também aquele momento ali, quando Gideão tem aquela experiência fantástica com Deus, ele lidera aqueles homens e derrota os midianitas em nome de Jesus. O livro de Juízes, eles falam de homens que Deus levantava para trazer salvação, para trazer libertação para o povo, isso é maravilhoso. Nós vamos ver um tempinho hoje, que eu reconheço essa palavra, a palavra de vencedor, de vitória, e mesmo diante das dificuldades e das lutas. Eu queria agora, se puder, curva a sua cabeça agora, vamos estar orando pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul neste momento, nossos irmãos da nossa igreja lá, de São Leopoldo, e todas as pessoas que precisam, ó Pai, de uma ajuda neste momento, Pai, seja um atendimento médico, seja um atendimento psicológico, seja, Pai, um atendimento, ó Pai, na área da alimentação, ó Deus, um atendimento, ó Pai, na limpeza, no máximo que puder suprir, ó Deus, naquele momento ali de restauração, seja de mãos voluntárias, ó Deus, em todo tipo de ajuda, que o Senhor continue levantando homens e mulheres, que o Senhor continue, Pai, trazendo ânimo para aquele povo ali, pessoas que perderam tudo o que tinha, e não tem literalmente mais nada, a única coisa que eles têm é a fé e a esperança no Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, usa a Tua igreja, usa, Senhor, todas as pessoas ali naquele lugar, para serem bênçãos umas às outras. Esse é o maior momento, onde a nossa fé é provada. Os irmãos ali do Rio Grande do Sul estão sendo provados na fé deles, estão sendo provados diante dessa catástrofe natural, e há uma necessidade que o Senhor continue despertando pessoas para isso, e reconhecemos que tudo está nas mãos do Senhor, e é o Senhor que está no controle de tudo, nós reconhecemos isso. Se você crê, diga amém. Nós não sabemos nessas catástrofes que acontecem, é complicado, porque não tem o que fazer, é só Deus, sabe aquela frase assim, só Deus. Então essa é a nossa situação, é só Deus, Então, mas mesmo assim, nos momentos difíceis, irmãos, nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, nos momentos de catástrofes, é que Deus assim opera de forma maravilhosa. Depois nós vamos ouvir muitos testemunhos, muitos relatos, e com certeza muitos milagres serão narrados, mesmo com tanta tragédia, mesmo com tanta perda. Esse Deus que eu e você servimos é um Deus que na oportunidade, no momento certo, Ele opera, Ele faz o milagre. Amém, irmãos? Quem abriu comigo Juízes 11, ou coloca lá no telão para nós também, Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1, diga amém, amém, amém. E diz o seguinte: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram assim: não herdarás a casa do vosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram: Jefté, vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatemos contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté saiu aos anciões de Gileade e falou assim: olha, se você me tornar a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, disseram os anciões. O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. E Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça príncipe sobre si, e Jefté falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Põe a mão no seu coração, fala comigo: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração seja uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Aleluia. Se você crê, diga amém. Fala comigo assim: nascidos para vencer. Fala, vamos lá, 1, 2, 3 e nascidos para... Por que eu estou falando isso? Porque o tema dessa mensagem, ele vai fazer alguma coisa interessante. O que é para você viver em vitória? O que é para você andar em vitória? Jefté ele era filho, né, de um pecado, e o pai pegou e trouxe ele ali naquele momento. Para quê? Para cuidar, para educar, para suprir. O vilarejo, né, sabia que tinha isso? É que parou agora, mas antigamente tinha o tal do filho bastardo, né? Filho bastardo não podia fazer casamento, não podia ser enterrado no cemitério, sabia disso? O cemitério não podia, dependendo não, você é filho bastardo, você não pode. Própria regra do templo, não podia entrar um filho bastardo dentro do templo para adorar, servir a Deus. Então o filho bastardo, ele era oprimido mesmo. Então Jefté era um filho bastardo, e ele era, o pai dele pegou e cuidou dele, mas ele era renegado, ele era desprezado por todos. Renegado é quando a pessoa é rebelde, não, ele é desprezado. Ele é desprezado por todos. E o que ele fez? Vou viver minha vida, vou correr atrás das minhas coisas e vou seguir em si. Quando aquela cidade que desprezou Jefté passou por aperto, se lembrou dele e voltou. E falou: Jefté, vem sobre nós, reina sobre nós, nos ajude a vencer o inimigo. Jefté fala para eles: mas vocês não me desprezaram? E agora vocês estão correndo atrás de mim, por quê? E a Bíblia fala aqui que foram os anciãos. O que foram os anciãos? Eram os mais velhos, eram os pensadores, eram as pessoas que tinham mais valor ali. A palavra do ancião tinha muito valor, e até hoje no Oriente um ancião tem muita credibilidade, a palavra dele, pela experiência, por tudo, pelo respeito. E os anciãos falaram assim: olha, volta, nos ajude a vencer, e se você vencer, se você nos ajudar, eu vou assim: como que vocês vão provar? Você, olha, Deus é nossa testemunha. Fala comigo, igreja: Deus é a nossa testemunha. Essa foi a palavra mais forte que eles tomaram diante de Jefté, quando eles foram questionados. Falaram assim: como é que eu vou acreditar em vocês? Jefté falou: como que eu vou acreditar em vocês? E eles falaram assim: olha, Deus é a nossa testemunha. Deus é a minha e é a sua testemunha. Sabia disso? Quando nós queremos afirmar algo e ver o que Deus tem para nós, nós temos outras lições de Jefté, mas é uma outra palavra, eu só vou até aí, porque Jefté orou ao Senhor, Jefté fez um pacto com o Senhor, e Deus deu a vitória a ele. Era uma pessoa que se sentia desprezada, é uma pessoa que se sentia humilhada, é uma pessoa que não se sentia parte da família, mesmo querendo ser, foi jogado fora, mas na hora que precisaram, vieram atrás dele. Quem sabe você conhece alguém assim? Quem sabe até com você já aconteceu isso? Te desprezaram, te humilharam, não reconheceram você, quem sabe te expulsaram, te demitiram, sei lá o que fizeram com você, mas a hora que a coisa ficou feia, vieram atrás de você. E muitas vezes a gente fala assim: não, se vir atrás de mim eu não vou, eu quero que esse povo, né? Quero que esse povo, agora já era, né? Não. Jefté falou assim: eu vou voltar e eu vou ajudar vocês. Jefté tinha um bom coração. Os desprezados, muitas vezes, em sua maioria, porque a necessidade que eles têm de aceitação,
é interessante, mas não é nem o fato da necessidade, é o fato de ver que o desprezo não sai do seu coração. O desprezo é mandado para o seu coração. Lembra, o desprezado, ele não sai o desprezo do coração dele, é como se ele recebe o desprezo. Você tem sido desprezado? Alguém tem desprezado você? O que você tem feito quando alguém te despreza? Você aceita o desprezo? Ou você, colocando essa palavra, como Jefté falou, e os anciãos falaram diante de Jefté, olha, o Senhor é nossa testemunha, ao invés disso você transforma isso em aceitação. Esse homem, mesmo sendo um filho desprezado, um filho bastardo, correu atrás da vida dele, na hora que aqueles que os desprezaram, clamaram por ajuda, ele voltou. Que a Bíblia fala que Jefté orou a Deus. Então, se ele orou a Deus, é porque ele era o que, gente? É porque ele era temente. Jefté consagrou a guerra a Deus. Depois tem um momento mais difícil ainda, mas isso aí é tema para outra mensagem, você vai ter que ver depois. Mas naquele momento, Deus deu a vitória para Jefté. Deus trouxe a vitória para ele. Quem sabe você se sente o mais desprezado na sua família, quem sabe você se sente o mais desprezado na empresa onde você trabalha, quem sabe você se sente, ou foi um menino, uma menina, que era desprezado, que era humilhado por todo mundo, mas tinha alguém que estava de olho em você. Tem alguém que está de olho em nós agora nesse momento. A Bíblia fala que os olhos do Senhor contemplam, os olhos do Senhor contemplam, os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus cuida de mim e de você. Os olhos dele estão sobre nós. Então, quando os Juízes faz esse texto lá em 11:11 falando sobre a situação desse homem, que ele nasce para vencer, por mais que ele foi desprezado por todo mundo, a vitória, a experiência da vitória, a promessa da vitória, o tempo de vitória já estava sobre ele. Quem sabe você está agora passando um momento de desprezo, e esse desprezo que você está passando, pode ser que você está se sentindo que a vitória não vai chegar nunca, mas se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, se você crer, se você entregar nas mãos desse Deus poderoso que você servimos, é só esperar que a vitória virá. Você crê nessa palavra? Amém? Aleluia. Eu entendo isso. O que nós aprendemos isso é que a primeira coisa Deus veio. Eu só queria que o pessoal colocasse um texto bíblico. Coloca para nós 1 Samuel 16, 7. Olha só que interessante. 1 Samuel 16, 7. O próprio Samuel fala sobre isso. Deus vê em nós, gente. Isso é interessante. Coloca lá para nós. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem sua estatura, porque eu tenho rejeitado, e porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê como está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O tema é o seguinte: Deus vê em nós qualidades que ninguém vê. Fala comigo: Deus vê em mim qualidades que ninguém vê. Sabia disso? Qual o nosso problema hoje? A gente olha para nós mesmos, sério mesmo. Quando a gente está diante de Deus, a gente olha para nós e a gente só olha e vê os nossos defeitos. E Deus não está olhando para os nossos defeitos. Deus, quando está olhando para mim e para você, Ele está vendo as nossas qualidades. Olha que coisa interessante. Os olhos humanos só vê defeito. Os olhos humanos só conseguem enxergar defeito nas pessoas. E por isso que o profeta recebe essa dura repreensão de Deus. Você olha, não, esquece aí Samuel, eu estou falando para você agora, você está vendo com os olhos, mas eu conheço o coração. Então Deus, Ele jamais vai olhar para nós com os nossos defeitos, Ele vai ver, Ele olha para nós com as nossas qualidades, e tem qualidade que é só Deus mesmo que vê, que nem a gente vê. Eu sempre falo que Deus torce muito mais por nós do que a gente mesmo. Deus acredita muito mais em você do que você mesmo. Por isso que nós cremos, quando nós tomamos posse de uma palavra de vitória, esta palavra, ela se torna real na nossa vida. Se nós estamos vivendo a vida de derrota, é porque o sopro de Deus, o sopro da palavra de Deus sobre nós, de vitória, a gente está olhando. Pode observar, você faz uma coisa legal, vem
10 pessoas e fala assim: olha, parabéns, 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 as 10. Aí vem um e fala assim: ó, vixe, não gostei. Os 10 que te elogiaram conseguem ser derrubados por um que criticou aquilo que você fez. Você esquece os 10 que falaram que o seu trabalho foi bom, e você consegue focar só naquele que deu aquela crítica negativa com aquela atitude que você teve. Nosso desafio é grande. Nosso desafio é grande, entender o cuidado de Deus sobre nós. Nós nascemos para vencer. Jefté passa por essa situação, e ele ouve uma palavra, né? Quando você olha, você é um homem valoroso, você é um valente homem de Deus. Todas as vezes que Deus encontrava um guerreiro naquela época do Velho Testamento, ele fala assim: olha, você é um valente homem de Deus, você é um valoroso homem de Deus, ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, que o Senhor é contigo hoje. Não vale a pena você olhar para a derrota, não vale a pena você crer que a derrota está batendo por causa de um desprezo, por causa de uma opinião, por causa de uma palavra, por causa de um sentimento, por causa de um problema familiar. Ah, mas meu pai, pastor, o senhor não sabe, meu pai, minha família me desprezou, minha família... Não, para com isso. O próprio Senhor Deus falou que ainda que o pai despreza, que ainda que o órfão, ele falou assim: olha, eu sou o que cuido de ti. Mesmo que a tua mãe te abandone, mesmo que seu pai te abandone, mesmo que todos te abandonem, eu estarei contigo, eu sou o teu Deus. E por que você não toma posse dessa palavra hoje? Pai, a minha esperança está em ti. Jefté pega, volta para a batalha, traz a vitória para os seus desprezadores, para aquelas pessoas que não queriam ir por perto. Se você vê esse mundo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. 1 Coríntios, coloca para nós, para mim, 1 Coríntios 1, 27 e 28. Se você veio aqui, porque Deus tem um propósito. Aliás, eu falo, se você veio hoje nessa noite, é porque Deus tem um propósito para você aqui. Se você veio nessa igreja hoje, é porque Deus tinha um propósito para você ver essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Coloca para nós no telão. Olha o que aqui diz lá. Diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Põe lá o 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e até as que não são, para aniquilar as que são. Pastor, como que nós vamos questionar isso com Deus? Como que eu vou questionar isso com o Senhor? Não tem jeito. Porque Ele é o Senhor, Ele que escolhe, Ele que dá a vitória. E quando Ele olha para você: meu filho, minha filha, você nasceu para vencer, não tem para ninguém. O propósito de Deus será cumprido na sua vida. Quando eu estou diante de Deus, Ele vê coisas em mim que ninguém vê. Quando eu estou diante de Deus, eu tenho que saber que eu vim para o mundo e Deus tem um propósito na minha vida. Essa é a verdade. Vou falar uma coisa séria para você. Não importa seu passado, não importa quem são seus pais, Deus tem um propósito na sua vida. Jefté jamais imaginou, porque a vida dele, naquela época valorizava-se muito mais toda a genealogia, né, familiar, era muito importante a raiz familiar. Uma raiz familiar valorizava um homem de forma assim surreal. E quando chega o momento de necessidade extrema, de resposta de Deus, livramento de Deus, de tirar uma cidade inteira da morte, porque o inimigo chegava e matava todo mundo mesmo, Deus usa uma pessoa desprezada por todos para ser instrumento de Deus, instrumento de vitória na vida daquela cidade. Deus usa eu, Deus usa você. Mesmo que nós fomos desprezados, mesmo que nós somos até desprezíveis. Desprezível, a pessoa desprezível é o quê? Uma pessoa até digna de desprezo. Deus, quando Ele quer agir, quando Ele quer mover, Ele faz. Aí alguém fala assim: pastor, mas me desprezaram muito. Tá bom, mas você mereceu, sabia disso? Tem gente que fala assim: eu fui muito desprezado, mas também se aprontou demais.
Você aprontou demais. E não quer dizer que o desprezo não teve que acontecer, teve. Mas quando há mudança, quando há transformação e quando há propósito, Deus faz. Deus, é o que a palavra falou claramente ali. Eu tenho que ver o que Deus faz na minha vida. Nasci para vencer porque eu reconheço que mesmo os desprezos, mesmo as feridas, mesmo as traições, mesmo as tribulações, se eu continuar firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou chegar lá, e eu creio nisso, porque todo homem de Deus passa por um momento difícil, gente. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus passa por um momento difícil. Imagina os nossos irmãos agora lá no Rio Grande do Sul, pessoas, igrejas inteiras. Tem uma igreja lá de 2 andares que ficou debaixo d'água, igreja com 2 pisos, ficou até o 2º piso de água. Pessoas perderam igrejas inteiras que foram totalmente inundadas. Irmãos crentes de todas as igrejas, de toda a nação, teve seus prejuízos incalculáveis. O que eles vão falar agora? Não, vou abandonar Deus. Eu vou abandonar Deus, porque Deus tirou tudo que eu tinha. É no momento difícil que a nossa fé é testada. O momento meu e o seu momento de dificuldade, de traição, de provação, de tentação, que a nossa fé é provada. E eu tenho que entender isso. Agora eu tenho que me preparar para a conquista, me preparar para a vitória, entender que o meu Deus é um Deus de vitória, e Ele vai fazer além daquilo que eu estou pedindo, pensando. Coloca para nós aqui, Joel 2,27, coloca para nós, Joel 2,27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Não quis dizer que nós vamos passar uma vergonhazinha de vez em quando, mas não será envergonhado para sempre. Isaías 61:7, coloca para nós, e eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Isaías 61:7 diz essa palavra tremenda, que fala assim: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Você pode fechar seus olhos neste momento? Eu queria que você pensasse agora os momentos de desprezo que você já teve, os momentos de humilhação que você já teve, os momentos de dificuldade que você já teve, e você pensasse no seu coração: eu nunca fui tão humilhado, eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Você consegue lembrar agora desses momentos? Eu não estou querendo trazer aqui para você lembrar coisas tristes, não. Eu estou querendo trazer para você, diante disso, mesmo os momentos tão difíceis que você passou. O Senhor tem te honrado, o Senhor tem te levantado, o Senhor tem dado dupla honra para você. E o que você precisa continuar fazendo é olhar para Jesus. É olhar para Jesus, é não deixar com que a vingança tente tomar o seu coração. Não deixar com que o pensamento de vingança venha. Olhe para aquelas pessoas que te desprezaram, que te maltrataram, que te humilharam. Olha com um sentimento de amor, de compaixão e de perdão. E a dupla honra de Deus virá sobre a sua vida. Virá sobre a sua vida, eu creio nisso. E eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. Fala comigo assim: Senhor Jesus, nós cremos no poder restaurador que o Senhor traz para cada coração que já foi desprezado, que já foi humilhado, não importando a circunstância. Quando o Senhor tem um propósito, a vitória vem. Quando o Senhor tem um propósito, a vitória é o final da história. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Pastor Ivoninho, vem para cá para ter um tempo de oração com a igreja agora. Nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus.
num tempo maravilhoso. Glória a Deus, querido. Vamos orar mais um pouquinho aqui, falar com o Papai do céu. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor, porque sabemos que em Ti nós somos mais do que os vencedores. Te louvamos, engrandecemos, bendizemos o Seu santo e poderoso nome, porque sabemos, Pai, que a Tua presença ela é real e ela é verdadeira no meio de nós. Sabemos que às vezes as dificuldades, o dia a dia, quer nos tragar, quer nos enfraquecer, quer nos tirar a nossa fé em Ti, mas nós clamamos o Teu nome nessa noite. Clamamos, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença, e nós não precisamos, Pai, ser reconhecido por ninguém, apenas por Ti. Nós precisamos e necessitamos apenas da Tua presença, que a plenitude da Tua palavra venha ecoar nos nossos corações, Pai. E você pode louvar ao Senhor, querido, com esse hino. Aleluia, Deus. Que o Senhor cresça em nós, Pai. Oh, Senhor, te louvamos, Pai. Bendizemos o Teu nome. Adore a Ele, querido, adore a Ele. Para que Tu cresça.